com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra, atende ao teu mandar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmã Vitória, filha da irmã Maria, também louva a Deus com o louvor da harpa cristã. E em seguida, a obreira Ana estará trazendo a palavra devocional e orando. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor em 52. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o certo empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem. Por caminho escabroso, vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatado e do mundo separado, sempre por Jesus guardado. Sim, sim, está bem. Agradeço com Jesus. Amém, igreja do Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pedir que você abra a sua Bíblia em Salmos 29. Em nome de Jesus, para nós lermos a palavra devocional. Aquele que foi encontrando fica de pé para a glória de Deus. Nessa noite eu me alegro muito porque eu e você estamos aqui na casa do Senhor. Salmos 29, a partir do 1. Nosso Deus é bom, e as misericórdias do Senhor, ela dura para sempre em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Vamos ler todos. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas de desnuda, as brenas. E o seu templo, cada um diz, glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Todos vamos ler o 11 com uma voz bem alta. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, uma palavra rica e poderosa, Pai. Deus, que a Tua voz, Senhor, fale conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, que nós possamos, Pai amado, nessa noite, nos entregarmos ao Senhor, Pai. Que nós possamos nos assentar, Senhor, e escutar a Tua voz nessa noite, falando conosco, Pai. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos esse trabalho, te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Se entrou, Pai amado, alguém por essas portas, triste, desanimado, que venha sair daqui restaurado, que venha sair daqui diferente, Pai, da maneira que entrou, Pai, porque aqui viemos buscar um Deus poderoso, um Deus que faz aquilo que homem não pode fazer. Então, a igreja do Senhor, adore nessa noite o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que intercede por mim e por você nesta noite, é o Senhor Jesus de Nazaré. Por Ele estamos aqui e por Ele damos abertura a esse culto e pedimos a Ele, em nome de Jesus, que Ele venha nos abençoar, nos guardar, retirar de nós tudo aquilo que não convém do Senhor, que nós possamos nos desprender, Pai amado, daquilo que não te agrada, Pai, e nos agarrar mais, Senhor, às coisas do Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, o teu povo. E aqui, ó Deus, está o povo do Senhor, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Abençoa, Deus, cada ovelhinha, Pai, do mais pequeno ao maior, Senhor. Vai, Pai amado, santificando, vai guardando, Senhor, vai purificando, Senhor, vai lavando, Senhor, nessa noite, cada alma que precisa ser lavada, Senhor, vai quebrando cada vaso, Senhor, se for preciso quebrar, mas refaz para a glória do Senhor, porque tudo, papai querido, é para a glória e honra do Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. É assim que eu oro, Pai amado, e te agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus é bom. Departamento de Mulheres Virtuosas, louva a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Mulheres virtuosas, Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção de
toda confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua.
abençoosas. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louve ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor, né, irmãos? Vamos silenciar todas as outras vozes, toda a mentira do diabo, toda a sofisma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A voz que nós queremos ouvir é a voz do Senhor, a voz do Senhor que traz para nós paz, que traz segurança, que faz com que nós sejamos prósperos, é a voz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Nossa irmã Lili também está com a oportunidade, em nome de Jesus, para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Em seguida, o ministério de louvor. Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Saúde toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Grata a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós louvamos, nós adoramos a um Deus que faz milagres. Amém? Ele já veio, eu disse, vou chamar um dos meus milagres para louvar comigo. Deus pode fazer milagres, só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Só Deus pode fazer milagres, só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode ordenar ao morto que venha pra fora, dizer pra viúva, a hora é agora. A vida pro seu filho eu posso devolver. Pode afundar os muros, destruir cidades. Ele tem nas mãos poder e autoridade. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus.
pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Glória a Deus, Ele é o mesmo, né? De ontem e de hoje, Ele é o Deus que ainda faz milagres, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar uns louvores bem conhecidos. A igreja toda vai nos ajudar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, tu és bom. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei. Aleluia! Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa de Deus. Aleluia! Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Aleluia! Pra te adorar, ó Rei Jesus. Pra te adorar, ó Rei. Pra te adorar, ó Rei Jesus.
Louvado seja Deus. Se você que trouxe dízimos e ofertas e quiser depositar aqui em nome de Jesus, tá certo? Você está aí com o seu Nós damos muitas glórias ontem, a garganta hoje está rouca. Zuleide quase me fala, povo. Porque ontem o culto foi bênção do céu, o Senhor se fez presente. E eu fiquei maravilhada com a presença de Deus e eu louvei. Adorei ao Senhor com a minha voz, com o meu corpo. Eu senti a presença de Deus e foi lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres virtuosas, louva a Deus mais uma vez em nome de Jesus. Mais uma vez, mulheres virtuosas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Porque dele
mulheres virtuosas. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos apresentar os visitantes, né, irmãos, aqui. Está nos visitando nesta noite Clarinha, né, Clara, filho de Lila, né, a família da nossa irmã Preta, né, que é a irmã dela, Lucineide, que nós conhecemos por Deus, está ali ela com seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. E também chegou depois, né, Socorro e Edmilson, que estão ali também, para a glória do nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Como é que a igreja recebe os visitantes nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, que Deus abençoe. E os demais já são da casa. Glória a Deus, louvado sejam do Senhor. Gostaria de convidar aqueles que completaram o ano, que não receberam a oração, tá certo? Os aniversariantes. Nosso pastor Josivânio vai estar ministrando esta oração em nome de Jesus. Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez, agradecendo a presença dos irmãos que nos visitam, né? Edmilson, representante da comunidade, representante da comunidade, né? Vereador, presidente da Câmara, e sua esposa Socorro, e os demais que foram anunciados, né? Nossa gratidão pela presença de vocês. Amém? Só Goré? Tem mais? Tem mais aniversariantes? Amém? Quem? Aniversariante do mês, viu? Que não recebeu oração ainda. Todos os aniversariantes do mês. Irmã Ana. Aleluia. Amém? Rebeca, cadê Rebeca? É do mês, é desse mês. Vai, já sai com oração daqui, já sai abençoado. Aqui, ó, aqui, fica ali, ó, perto da... Isso, amém. Irmão Chico também? Ah, sim. Eu sei que irmão Chico tem feito aniversário de novo. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Vamos agradecer a Deus pela vida, né, dessas aniversariantes e pedir a Deus o presente que nós desejamos para elas. Amém? Estenda suas mãos. Querido Deus e eterno Senhor, nós queremos manifestar nossa gratidão, ó Deus, pela vida dessas tuas filhas. Queremos, ó Pai, declarar, meu Deus, o quanto somos gratos pela vida de vossas filhas aqui na igreja. Ó meu Senhor, nós glorificamos o teu nome pela vida de cada uma delas. Sobretudo, meu Deus, porque elas estão, ó Senhor, na tua casa, ouviram a tua voz e estão aqui, meu Deus, louvando o vosso nome. Ó meu Senhor, nós pedimos, ó Pai, como presente de aniversário para cada uma dessas tuas filhas, a vossa presença constante. É o que nós pedimos, o vosso cuidado, a assistência do Senhor, meu Deus, em todas as áreas de suas vidas. Ó meu Deus, que o Senhor conceda, Pai, saúde, paz, felicidade, prosperidade. Que o Senhor conceda, meu Deus, as virtudes do Espírito Santo. E que o amanhã dessas vidas, o futuro, meu Deus, dessas tuas filhas, ó Pai, sejam cuidados pelo Senhor. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data. Que Jesus te abençoe. Parabéns nessa data.
Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. E eu quero aproveitar ainda esta oportunidade e quero também destacar a minha alegria pela conversão da nova ovelhinha, caçula na casa, irmã Maria, Maria de Pedro Jorge, como assim a gente costuma chamar, né? Então, a consideração que eu tenho pela senhora, Dona Maria, irmã Maria, é consideração de um filho para uma mãe, a senhora sabe disso. E eu tenho muita consideração por essa família. Não é segredo para os irmãos, sabe da confiança que seu Pedro Jorge tinha na minha pessoa. Isso me enche de gratidão a Deus. E uma consideração muito grande, né, pela irmã Ivanilda, essa serva de Deus que veio de São Paulo, trouxe o esposo. Isso não é uma coisa que acontece assim muito comum não, irmão, isso é muito raro. Uma filha sair, estava morando residência fixa em São Paulo, vim para cuidar do pai, para cuidar da mãe, e hoje vê a mãe vindo para a igreja, caminhando. Seu Pedro Jorge confessou Jesus no leito, né, como estava, confessou Jesus, Jesus salvou, e agora salvou a mãe da irmã Ivanilda. Então, essa vinda não foi em vão. Então, o filho que honra o pai, honra a mãe, ele colhe frutos, ele colhe bênção. Isso eu tenho certeza. E sempre que a irmã Ivanilda vinha de São Paulo visitar, a irmã Maria mandava alguém me avisar, né? Olha, Ivanilda está por aqui, né? Ela sabe da consideração, do carinho que sempre tive, né, por toda a família. E para a irmã Maria e para a irmã Cacá, está aí também? Está ali, glória a Deus, a outra ovelhinha que converteu-se agora também há poucos dias. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para vocês, para que vocês tomem posse dessa palavra. Está na Epístola de Paulo a Tito, procurem aí na Bíblia, Tito, capítulo 2 e versículo 11, certo? Para não gastar muito tempo, sei que ainda tem muita coisa para Deus fazer aqui nesta noite. Tito 2:11, vocês podem ler em casa, mas eu vou já adiantar. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então nós somos um povo especial para Deus. Não somos qualquer povo, não. Nós somos um povo especial, escolhido. Amém? Então tome posse dessa palavra, os novos convertidos e toda a igreja. Nós somos um povo especial para Deus. Deus nos escolheu para ser especiais, zeloso e de boas obras. Deus abençoe. Aleluia. Vou louvar um louvor da harpa. Peço que as mulheres virtuosas fiquem de pé para louvar comigo em nome de Jesus. É o 432 da harpa. Bora, pastor. Em nome de Jesus. Chega o irmão Franço. Vamos tocar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 432. Aleluia, Jesus. Assim que eu terminar de louvar, nossa irmã Maria vem para estar orando pela nossa missionária Jaqueline, que estará ministrando a palavra de Deus, em nome de Jesus.
Deus por mais um culto abençoado, né? E agora foi nós adorando o nome do Senhor, entregando a Ele o nosso louvor. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor que será ministrada através da nossa missionária Jaqueline. Irmã Maria, vem orar em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem uma palavra bem quentinha para o nosso coração. Aleluia. Prepara o teu coração nesse momento, né? Tira toda a desinquietação. Presta atenção na palavra, porque Deus vai falar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmã. Vamos apresentar a vida da missionária, da irmã do Senhor. Porque, irmão, essa noite foi bênção. E não é diferente de hoje, não. Porque é o mesmo Deus que se encontrou aqui nessa noite, encontra-se aqui hoje. E Ele está pronto para nos abençoar e nos ajudar. Porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Pai da glória, estamos aqui, meu Senhor, unidos, reunidos na Tua santa, maravilhosa presença, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, preparar a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, porque, meu Pai, a primeira parte já passou agora vai vir, meu Pai, a Tua palavra, que é santa, poderosa. Senhor, abençoa, meu Pai, a vida da Tua filha a cada dia. Derrama a Tua unção, o Teu poder, meu Deus, sobre a vida dela, meu Deus. Que venha, meu Pai, trazer aquela palavra, meu Pai, maravilhosa, meu Pai, do céu. Para cada um de nós, meu Pai. Sair daqui cheio do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a Tua filha, meu Pai. A Tua filha querida, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai. Quanto ela busca, meu Pai, nesse lugar junto com o marido, abençoe todos, Senhor, e ajude, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, peço a Tua proteção para a vida dela e para toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Porque, meu Pai, que não seja, meu Pai, o que nós queremos ouvir, mas seja o que o Senhor vai falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Boa noite, que a paz esteja com todos. Pode sentar em nome de Jesus. Eu espero que o teu coração esteja desejoso de ouvir somente um nesta noite. Você quer ouvi-lo? Você quer ouvi-lo cada dia mais? Ele já falou com você hoje. Quem já ouviu a voz do Senhor hoje aqui? A palavra diz: se atentamente ouvir a Deus. Se atentamente nós estivermos atentos para ouvi-lo, Ele fala. Ele é o Deus que fala. E eu quero louvar e agradecer ao Senhor por Deus nos dar a graça, né, de mais um culto de mulheres. Todas as mulheres abençoadas que estão aqui, esse departamento lindo. E eu quero dizer assim, vai vir mais. Amém? Amém, mulheres? Estão preparadas para receber mais? Diga assim, vai vir mais. Então nós estamos esperando, né? Mais mulheres para esse departamento, porque o nosso propósito é só um. É glorificar ao nome do Senhor. É dizer igual João Batista: é necessário que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então nós louvamos a Deus por cada mulher desta igreja, cada mulher preciosa que tem vencido cada guerra no Senhor. Deus conhece as tuas necessidades e Ele está contigo, amém, em todo momento. Mas eu também louvo a Deus por cada homem dessa igreja. Tem varão aqui? Tem varão, dá glória, varão. Amém, tem varão aqui, varão de guerra, sacerdote do lar. Que Jesus continue abençoando os varões dessa igreja. Eu louvo a Deus por cada varão. Olha, o último culto de departamento do mês passado foi o culto de varões. E Deus fez algo lindo naquele culto de varões. Deus fez algo lindo e poderoso. E naquele dia, meu pai pediu uma oportunidade. Vocês lembram? Meu pai pediu uma oportunidade. Ele disse: vamos louvar. E era um louvor consagrando a família, agradecendo a Deus pela família.
Vocês sabem como é que meu pai está hoje? Meu pai está com a família restaurada. O Senhor restituiu. E essa vitória é nossa. Porque a vitória é do povo de Deus. Meus irmãos, durante todo este mês, nós, as mulheres, estivemos trabalhando esse tema que diz... Qual é o tema, mulheres? Eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Então, assim, a gente teve que rasgar o coração, porque muitas declarações que estão na Bíblia, muitas vezes parece que a gente não quer acreditar que é para nós, que nós somos amadas, vitoriosas, que nós somos preciosas, eleitas, lindas do Senhor. E nós, a cada dia deste mês, nós estivemos fazendo uma declaração. E hoje nós estamos falando sobre esta voz, a voz de Deus. A voz de Deus. Se você prestou atenção na leitura, nos louvores, é a voz de Deus que nos chama. E meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que fala. Amém? Ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala. Ele tem uma voz. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver diversas e diversas vezes uma palavrinha dizendo assim: e disse Deus, e o Senhor disse, e o Senhor falou. Começa a ler a tua Bíblia e começa a perceber este Deus que tem uma voz, esse Deus que fala. O Pai fala, o Filho fala e o Espírito Santo fala. Então Ele é um Deus que está falando a todo momento. Basta que o quê? Nós tenhamos ouvidos para escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu peço que você abra a tua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 2. Meus irmãos, quando nós lemos Gênesis 1, você vai ver o Pai Criador, o Pai que cria, o Pai que forma, o Pai que faz, pela sua voz, pela sua palavra. Por mais de 10 vezes, você vai ver Deus dizendo: e disse Deus, haja luz, haja sol, haja estrelas, haja plantas, animais. Ele é um Deus que fala. E em Gênesis, nós vamos passar alguns versículos. Gênesis 2, o verso 18, vai dizer assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Quando Deus diz alguma coisa, meus irmãos, já é algo executando. Quando Deus fala, já é algo acontecendo. Por isso que nós não podemos duvidar do que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a voz de Deus falando conosco. E aqui ele disse: não é bom que o homem esteja só. Quem está dizendo é o próprio Deus. Agora eu quero que você vá para o verso 23 deste mesmo capítulo 2. Gênesis 2, 23 vai dizer assim: e disse, como é que está na tua Bíblia? E disse Adão. Agora quem está falando é o homem. O que foi que Adão diz? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Primeira declaração de um homem para uma mulher, tá certo? Foi a declaração de Adão. Ah, Eva, és osso dos meus ossos, és carne da minha carne. Primeira declaração de amor. Mas perceba que Deus já criou o homem com uma voz. Deus já fez o homem falando.
E se você for ver alguns versículos anteriores, Deus vai dar uma voz para o homem, para Adão, e uma voz de autoridade. Porque Deus já diz assim, ó, começa a nomear os animais, com inteligência, com criatividade. E ele começa a dizer cada animal e dando um nome para o animal. Mas perceba, meus irmãos, que Adão vai falar agora, porque tem um cabeça sobre ele. Adão só vai falar porque primeiro ele ouviu do Senhor uma orientação. Então Deus fala, Deus dá esse privilégio também ao homem. Agora diga assim para teu irmão: a serpente também fala. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, a serpente, que nós sabemos aqui que era o próprio diabo, ela tem uma voz. O inimigo tem uma voz. E assim como Deus fala conosco, e a voz do Senhor, como foi lida na palavra devocional, é uma voz majestosa, é uma voz poderosa, é uma voz que acalma, é uma voz que faz criar, é uma voz que transforma. A voz do inimigo tem um propósito. A voz do inimigo é para trazer destruição, contenda, para trazer engano, mentira para nós. Meus irmãos, o que me assusta neste versículo não é a serpente ter falado, é a mulher ter dado ouvido para ela. Você só dá ouvidos para alguém e começa uma conversa se você tem uma familiaridade. E a gente se pergunta, né? Por que será que Eva não se assustou com a serpente? Por que ela não se assustou? Por que ela não teve medo? Parece que já tinha uma familiaridade. Porque o inimigo, ele vem sorrateiro. Ele vem lançando pequenas sementes. E aqui, a voz da serpente vem distorcendo, presta atenção, vem distorcendo a voz do Criador. Vá lá para Gênesis 3, do verso 10 em diante. Vamos primeiro ler o 8 e o 9, porque a gente sabe o que aconteceu. A mulher come daquele fruto, dá ouvidos à serpente e também dá do fruto ao seu marido. E no verso 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que está nos chamando. A voz dele é uma voz que nos chama. Nos chama para onde? Para perto dele. É uma voz que está dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, onde é que você está? E como era costume, um relacionamento de Deus com este casal. Ele veio naquele dia, mas naquele dia algo aconteceu. Aquela voz de Deus, que era uma voz tão mansa, uma voz de amor, foi ouvido distorcido por eles. E eles agora tiveram medo. Eles tiveram pavor. No verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa é a voz do Senhor para nós, quando nós estamos um pouquinho longe dele. Ele diz assim: meu filho, minha filha, onde você está?
Porque só há um lugar que nós devemos estar, é na presença dEle. E toda vez que nós fugimos dEle, por medo, por opressão do mal, por nossos próprios pensamentos, toda vez que nós fugimos, nós podemos ouvir a voz do Senhor cheio de misericórdia, dizendo: onde estás? Onde você está? Onde você está? Você precisa estar perto dEle. Ele está esperando você. E no verso 10, olha a resposta do homem. E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Verso 12. Adão diz o quê? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e... Oxe, Adão, há pouco tempo tu estava dizendo: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Já estás acusando a mesma mulher? Essa é a voz do inimigo. Ela contamina, ela distorce, ela traz culpa, ela traz mentira, ela traz engano. Ela quer que os casais vivam em guerra dentro de casa. Essa voz do inimigo quer que os filhos vivam em conflitos, em briga, que a família seja destruída. Mas deixa eu te dizer, acima da voz de todo inimigo tem uma voz majestosa e poderosa. E a voz do Senhor é como voz de muitas águas, é como uma voz de trovão. Você já ouviu o trovão naquele dia bem tempestuoso? O que você faz quando ouve aquele som de trovão? Tem gente que se esconde dentro de casa, que diz: desliga tudo, tira as tomadas, faz alguma coisa. Deixa eu te dizer, a voz do Senhor, ela é como voz de muitas águas, ela é como uma tempestade, aquela voz de trovão, mas ela vem com um alvo para destruir todo intento maligno e para nos trazer de volta para o nosso lugar. Ei homem, ei mulher, onde você está, senão na presença de Deus? Deixa eu dizer aos irmãos que nós falamos à medida que nós ouvimos. Repita comigo: nós falamos à medida que nós ouvimos. O que é isso, minha irmã? Para nós falarmos, nós precisamos ouvir. Como é que você ensina uma criança a falar? Diz comigo: papai. Não, papai não. Mamãe. Né? Aí a criança, pá. Não, mamãe. Você vai por diversas vezes, né? Pronunciando. Ele vai ouvindo a sua voz e vai repetindo. Então, meus irmãos, nós falamos à medida do que temos ouvido. E a pergunta é: o que é que nós temos ouvido? Do que nós temos nos alimentado? Quais são as vozes que têm entrado aqui no coração? Quais são as vozes que têm penetrado? Porque você vai falar à medida que você está ouvindo. Conhece aquela família que todo mundo fala do mesmo jeito? Você diz: meu Deus, eu estou ouvindo a voz, parece que é fulano, mas é... Eles falam tudo igual. Tem uns que falam meio avexado, tem uns que é mais lento. Por quê? Convívio. Falando ali tudo perto um do outro. Meus irmãos, a voz que tem que nos afirmar é a voz do nosso Pai. Lá em Mateus 3,17, nós temos um testemunho de Jesus quando ele recebe uma afirmação do seu Pai. Mateus 3,17 diz assim, lá no batismo de Jesus: antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno,
Ele iria passar ali por tantas pressões, por desertos, por tentações, cara a cara com o inimigo. Mas antes disso, ele recebeu uma afirmação pública do seu ministério. E Mateus 3,17 diz: e eis que olha que coisa linda, eis que uma voz dos céus dizia. O que é que a voz dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Aquela voz não disse assim: eis que eu te envio, vá. Eis que eu estou te capacitando. Aquela voz reafirmou a identidade de Jesus. Ele diz o quê? Este é o meu filho amado. Pai e mãe, você que tem seus filhos, talvez o que o teu filho esteja esperando é só você dizer uma palavra de amor para ele. É você dizer: você é o meu filho amado. Eu sempre te amei. Eu amo você, meu filho, como você é precioso para mim. Essas palavras têm um poder curador, transformador. E Jesus aqui, ele recebeu esta afirmação da sua identidade. E se você for ver, quando Jesus está no seu ministério, ele diz assim: olha, eu só falo porque eu ouvi do meu Pai. Que coisa linda. Jesus disse: tudo que eu tenho falado para vocês é porque o Pai me ensinou. Eu tenho aprendido do meu Pai. Eu tenho ouvido do meu Pai. Então, meus irmãos, não adianta nós querermos fazer afirmações positivas de nós mesmos se nós não tivermos a base no que a Bíblia diz. Eu sou, porque a Bíblia quem me diz que eu sou. Não é só porque alguém diz que acredita em mim, mas o Pai Celeste acredita. O Pai Celeste nos elegeu, nos escolheu, nos amou, nos perdoou. E aqui na palavra está todas as afirmações que você precisa para ser curado na sua identidade. Se tem alguma coisa que você não acredita em você, vai para a palavra, que o Pai vai te dizer quem você é. Então esta voz, ela reafirma a nossa identidade. Mas, meus irmãos, nós podemos perguntar: como é que nós ouvimos essa voz? Será que nós vamos ouvir uma voz que diz assim, igual falou com Samuel: Jaqueline, Jaqueline? Será que nós estamos esperando ouvir esta voz? Eu não duvido que Deus possa falar desta forma. Tem pessoas que têm testemunhos que uma voz ressoou no seu ouvido. Quando eu estava para fazer 15 anos, eu tive um sonho. E neste sonho, uma voz dizia assim: leia Provérbios 4:4. E eu não sabia o que dizia Provérbios 4:4, mas quando eu acordei, eu fui direto para a Bíblia. E quando eu li, dizia assim: e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda o meu mandamento e vive. Aquela palavra foi como uma flecha no meu coração. E eu disse: Deus me deu um presente hoje. Foi meu presente de 15 anos, que o Pai me deu. E eu creio que Deus possa falar. Deus fala de muitas maneiras, mas tem uma forma que Deus sempre vai falar. Diga a teu irmão: é só você abrir a Bíblia. É só você abrir a Bíblia e pedir ao autor: Espírito Santo, fala comigo, que ele vai falar. Esta voz fala. E esta voz, meus irmãos, que quer nos guiar, porque nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de muita guerra. Sabe aonde?
na mente. Nós somos atordoados, são tantos medos, são dúvidas. Antes de eu chegar aqui, né, aquele medo me remoendo, aquele nervoso. Quem tem quando pega no microfone? Só as mulheres, os homens não tem não, viu, esse nervoso não, é só as mulheres. Os homens têm também? Aquelas dúvidas, aquela guerra na mente. São tantas guerras, mas nós precisamos ter uma voz que fala mais alto na nossa vida. E como é, meus irmãos, que nós vamos andar guiados por esta voz? Através de um relacionamento pessoal com Jesus. É todo dia dizendo: Jesus, fala comigo. É todo dia dobrando os joelhos e orando. É todo dia indo para a palavra e dizendo: Jesus, eu tenho fome e sede. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. E lá em João 10, Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Conhece a voz do pastor. Então como é que você vai conhecer quando Deus te der uma direção e você diz: irmã, eu estou sentindo um negócio aqui, será que é Deus? Como é que você vai saber? A voz de Deus é inconfundível, mas você precisa praticar. Quando? Todos os dias. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta. E Jesus é educado, o Espírito Santo é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém... eu vou deixar vocês abrirem. Se alguém tem alguém aqui que vai ouvir as batidas da porta? Tem alguém aqui que terá ouvidos sensíveis para ouvir que tem uma porta batendo? Tem uma porta batendo, tem uma voz nos chamando, que os nossos ouvidos se abram. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, aleluia. Você quer abrir essa porta hoje? Você quer abrir essa porta dele te chamando? Entrarei em sua casa. Você já abriu uma vez, não foi? Mas ele está nos chamando todos os dias. Naquele dia que você abriu a porta para ele entrar, que você se converteu, ele entrou e já fez uma limpeza, uma purificação. Mas a obra de santificação é até que ele volte. É todos os dias a limpeza na casa. Entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Meus irmãos, para nós ouvirmos essa voz, nós vamos precisar vencer algo. Jesus nos ajuda. Nós vamos precisar vencer a pressa. Diga comigo, pressa. Tem alguém aqui avexado? Apressado? Tem alguém que já está olhando? Eita, falta não sei quantos minutos para terminar o culto. Pera. Eita, Jesus denunciou agora, né? Nós temos que vencer a pressa, o barulho. Barulho. Você ouve muito barulho durante o dia? Você ouve. Você não percebe, mas ouve. E as multidões constantes. Multidões. Aí você diz: multidão é só quando eu estou no meio de muita gente. Pega um negocinho chamado celular. Sabe outro nome para isso aí? Multidões. Você pega para fazer uma coisa, você atende todas as outras multidões e esquece que você ia fazer. Porque são muitas vozes nos chamando. Então, para que nós possamos ouvir esta voz, nós vamos precisar abrir um espaço para Deus. Que é isso, irmã Jaqueline? Será que durante o teu dia tem um espaço para Deus? Irmã, eu já acordo assim, né? Eu já me levanto e dizendo: Jesus, abençoa o meu dia e protege em nome de Jesus. Já vou fazendo as coisas e vou falando com Deus e amém. E Deus vai protegendo e guardando. Será que no nosso dia
tem um espaçozinho que a gente possa abrir e dizer: Pai, este espaço é para o Pai, é para o Filho, é para o Espírito Santo. É um chamado para se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um chamado para descansar a tua alma. E você não consegue fazer isto nem na pressa, nem no barulho, nem nas inquietações. Eu fiz um desafio para as mulheres este mês. Eu não vou mandar elas levantar a mão, não. O desafio foi uma semana só. Foi só uma semana. E eu disse a elas: eu tenho um desafio. Durante esta semana, vocês vão reservar uma hora para estar em silêncio. Você não vai falar nada durante uma hora. Você vai apenas despertar os teus sentidos para ouvir. Aí você diz: misericórdia, irmã, não dá. Quando você começa a silenciar, aí é que você percebe, tem quanta coisa quer te roubar. Quanta coisa quer te roubar. Não precisa ser uma hora não, igreja, mas façam essa semana. Começa com 10 minutos. 10 minutos. Silenciando, silêncio. E você vai ver que a tua mente vai querer guerrear, vai querer trazer tantas coisas e você... Silêncio. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir meu Pai. Eu quero aguçar, não esses ouvidos, mas eu quero aguçar os meus ouvidos espirituais, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus mudo. Ele ainda está falando. E ainda tem um povo na terra que tem ouvidos para ouvir a Ele. Eu desejo muito ouvir Deus. Eu quero muito ouvir Deus. Porque quando nós ouvimos Deus, nós erramos menos. Nós erramos menos, meus irmãos. A probabilidade de errar é menor. E o louvor que Lili cantou hoje falou de tantas coisas que essa voz faz, né? Tantos milagres. Começa a lembrar aí tantos milagres que a voz de Deus faz. Para Lázaro ele disse o quê? Lázaro, vem para fora. Para aquela mulher pecadora ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Para outro ele diz: seja curado, tenha a tua visão. Para outro ele disse: toma a tua cama e anda. Para outro ele diz: a tua fé te salvou. Meus irmãos, se nós ouvirmos para parar essa voz, a nossa alma se aquietará mais, porque Ele deu uma ordem até para a tempestade: mar, acalma-se, vento, aquiete-se, porque a voz da autoridade tem poder sobre todas as coisas, e esta voz tem poder até sobre a tua alma atribulada. Não é à toa que o salmista falou: porque estás abatida, ó minha alma, porque estás tão perturbada dentro de mim. Espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Diga isso para a tua alma quando ela estiver tão inquieta. Diga: espera em Deus, minha alma. Minha alma ouve a voz do mestre, do bom pastor. Mas essa voz também é uma voz de confronto. É uma voz que diz: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. É uma voz como nós ouvimos ontem: é necessário negar-se a si mesmo. É uma voz que te chama: venha, mas não te deixa como você está. É uma voz que te transforma. E para finalizar, é uma voz também que te envia. Isaías 6:8. Eu poderia passar a noite inteira hoje aqui falando do quanto esta voz
fala, do quanto esta voz aqui na Bíblia fala conosco e faz coisas tão maravilhosas. Mas fica aí um despertamento para você. Isaías 6:8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É a voz que dá destino, é a voz do chamado, é a voz que diz: você foi salvo e liberto. Mas não é só para isso, é para você comunicar agora com tua voz que muitas almas também precisam ser libertas. E lá em Romanos vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? O povo de Deus não pode ser um povo mudo. É por isso que você pode dar glória a Deus à vontade. É por isso que você pode exaltar, glorificar a Ele, porque o povo de Deus não é mudo. Deus nos deu uma voz, mas foi uma voz de autoridade. Cabe a nós, meus irmãos, ouvir esta voz. Lá no Salmo 62:11, o salmista Davi vai dizer assim, ó: uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Eu sempre fiquei intrigada com este versículo e eu fiquei: como assim? Uma coisa disse Deus, mas ele ouviu 2 vezes. A voz de Deus no coração de Davi ficou como aquele eco, repetindo. Sabe por quê? Porque os ouvidos espirituais dele estavam abertos, sensíveis para ouvir ao Senhor. Então que nesta noite o Senhor desperte os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos realmente sair daqui hoje e iniciar a nossa semana dizendo: Senhor, nesta semana eu quero te ouvir de maneira diferente. Eu quero parar mais, eu quero silenciar mais, porque quanto mais o Senhor falar comigo, mais eu terei o que dizer. Quando Deus fala com você, você tem o que dizer. Ele coloca as palavras na nossa boca. E diz lá em João que o Espírito Santo nos faria lembrar. Então que haja esta comunhão, nós com o Senhor, para ouvir a voz do nosso Pai. Pois quem é o filho que não conhece a voz do seu pai, da sua mãe? Você conhece, porque você está sempre ouvindo. Se teu filho, você aí de costa, se teu filho entrar ali gritando, dizendo: mãe, pai, você vai saber se é ele ou não? Será que você sabe? Mas será que se for de outra pessoa, você vai saber? Talvez, porque ele é familiar. Mas que nestes próximos dias, o que seja familiar aos nossos ouvidos seja a voz do bom pastor. Vamos orar, fique de pé. Que o Espírito Santo fale conosco. Que o Espírito Santo fale com você durante o dia, durante a noite, nas madrugadas, nos sonos, no teu momento de oração. Mas que haja um espaço para Deus. Que haja um espaço para Deus. Libere esse espaço para o Senhor. Libere esse espaço para o Senhor. Talvez você esteja tão inquieto, tão atribulado, tão perturbado, que Deus não tem nem voz para falar. Deus está falando, mas você não consegue ouvir. Aquieta essa alma, porque a voz do Deus Todo-Poderoso, ela troveja. Ela pode também vir como uma brisa suave, trazendo calmaria para o teu coração. Mas que esta voz fale conosco. Fala conosco, Pai. Continua falando conosco. Nós ouvimos a Tua voz hoje aqui, Jesus. Nós ouvimos a Tua voz hoje aqui, Jesus.
E que as outras vozes não venham competir com tua voz. Que as outras vozes, ó Pai, não venham, ó Pai, emudecer a tua voz, mas que seja ao contrário. Que a voz do Senhor, ó Espírito Santo, que a tua voz nos inquiete. Que a tua voz, Senhor, faça uma obra transformadora na nossa vida. Pai, que a tua palavra comece a ser, ó Pai, revelada com mais clareza para todo aquele que tem buscado, para todo aquele que tem lido, para todo aquele que tem guardado, para todo aquele que tem pedido ao Senhor, ó Deus, que isto seja atendido no meio do teu povo. Aquele que tem tido sede, aquele que tem tido fome, Jesus, que possa ouvir a tua voz, que possa ouvir a tua voz poderosa. Ah, Jesus, a tua voz acalma. A tua voz traz descanso. A tua voz traz clareza e direção. Dá direção aos teus filhos que têm pedido, ó Pai, uma resposta, que têm pedido, ó Pai, uma direção em qualquer projeto. Ó Espírito Santo, nós não vamos ser confundidos, nós não seremos enganados, mas a tua voz vai nos dar a direção que nós precisamos. A tua voz nos dará a sabedoria que nós estamos precisando. A tua voz vai trazer a cura para tudo aquilo que tem trazido morte no nosso meio. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda voz do inimigo, toda voz opressora. Pai, a nossa própria consciência pecaminosa, que muitas vezes quer gritar dentro de nós, mas que possamos ouvir a voz do nosso Pai, dizendo: este é meu filho amado, esta é a minha filha amada. Pai, nos dá, Senhor, esta identidade curada, esta identidade sarada, em que nós conhecemos a voz do bom pastor, como Davi conhecia, como Davi tinha a intimidade, e ele não teve medo quando Golias se levantou, porque ele sabia quem ele era no Senhor. Que ainda Jesus, que ainda que os outros nos vejam como tão fracos, como incapazes, mas nós, por ouvirmos a voz que nos chama, por ouvirmos a voz que nos sara, por ouvirmos a voz que nos capacita, nós somos habilitados para ir no teu nome, Jesus. Quebra toda barreira nesta noite, toda intimidação do mal, toda opressão maligna. Nós abençoamos as famílias nessa noite. Nós abençoamos os casamentos, os filhos, para que, ó Deus, dentro da nossa casa, apenas a tua voz fale. Que dentro da nossa casa, a tua voz brade, Senhor. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Você ouviu a voz? Você ouviu a voz? Se prepare para ouvir mais. E esse nosso Deus, ele se revela todo dia a nós. Se prepare. Se prepare, porque quando Deus fala conosco, algo maravilhoso acontece na nossa vida. O Isaías estava dizendo assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. E Deus envia um anjo e vai lá, pega uma brasa do altar
e vem diretamente nos lábios do profeta e toca como uma brasa santa. E ele é purificado. Louvado seja Deus. Deixe Deus falar contigo, deixe Deus mudar a tua vida, deixe Deus transformar a tua vida. Amém? Meus irmãos, essa semana a gente ia ter a reunião da diretoria, não teve como o pastor Josvânio participar, ele teve um compromisso, mas quando for quinta-feira, a gente, dia 1º, é feriado, e nós vamos estar se reunindo, a certa diretoria da igreja, para fazer uma reunião administrativa, e depois dessa reunião, a gente vai estar passando para a igreja, né, todas as decisões que forem tomadas, tá certo? Em nome de Jesus, continue orando por nós, continue orando pelas ovelhinhas que estão chegando, né, que precisam muito das nossas orações, em nome de Jesus. Esteja orando por toda a nossa comunidade, essa comunidade que Deus tem abençoado, louvado seja Deus, e vai continuar abençoando. E sabe quem é que Deus vai usar, né? Quem é que Deus vai usar? Sim, é nós. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e maravilhoso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Jesus. Como é bom, meu Deus, poder ouvir a tua voz. Como é bom, meu Deus, louvar o teu nome. Como é bom, meu Deus, estar no lugar que o Senhor escolheu e separou para louvor e para a pregação da tua palavra. Como é bom, meu Deus, entender que o Senhor fala conosco. E como é bom, meu Deus, saber que o Senhor também escuta a nossa voz. Mesmo todos falando ao mesmo tempo, o Senhor escuta a cada um, entende a cada um e abençoa a cada um. Porque o Senhor é Deus e o seu amor dura para sempre. Continua, Pai, continua nos abençoando, continua falando conosco, continua abrindo nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, e que a gente possa, meu Deus, a cada dia mais enxergar a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E assim como o Senhor fez com Isaías, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, a pregar o evangelho da salvação, a orar pelos enfermos, a levar essa mensagem de salvação àqueles que ainda, Senhor, não entenderam e não receberam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Hoje é uma noite de um sono tranquilo. Hoje é uma noite de um sono reparador para nós, para toda a nossa casa, para toda a nossa família, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para os céus. Continue ouvindo Ele. Continue ouvindo Ele. É um mandamento de Maria. Faça tudo o que Ele te disser. Faça tudo o que Jesus te mandar fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Vai em paz.